Romanos 12, versículo 1 e 2. O tema dessa minha reflexão, desse estudo de hoje, é: qual é a vontade de Deus para nós? Com a pergunta aí para você. O que Deus espera realizar em você? O que Deus deseja realizar na sua vida? Será que Ele tem algo de interessante? Será que Ele tem algo de útil? Ou será que aqui estamos, como dizem, uma teoria chamada deísta, que diz o seguinte, que o Criador do Universo um dia criou todas as coisas e de repente Ele deixou o curso do universo ser conduzido por Ele próprio. E Ele está num lugar, desfrutando da sua glória e majestade, porque de fato é o Criador, mas o planeta Terra, com toda a humanidade, Ele deixou ao cuidado do próprio ser humano. Mas Ele não interfere mais, porque afinal de contas Ele nos criou perfeitos e agora nós escolhemos o nosso caminho. Essa é a corrente deísta, que Ele cria e Ele abandona. Ele é indiferente. Assim, os deístas vão dizer, por isso que a gente vive dessa forma. Criamos o mundo que gostaríamos de viver nele. Uma outra corrente, que é a corrente panteísta, vai dizer o seguinte, que Deus criou tudo e agora Ele habita em tudo. Deus está na terra, Deus está na planta, Deus está no pássaro, na nuvem, no ar, no sol, nas estrelas. Deus está no ser humano, como está nos animais. O panteísmo vai dizer isso, que Deus, Ele está em tudo, logo porque Ele é o Criador de tudo, então Ele está, Ele habita, e cada parte é uma parte dEle. E até no caos, Deus estaria assim, talvez, no inferno, nos demônios e no diabo, porque Ele criou. Essa é a ideia panteísta. E aí os panteístas vão dizer assim, é por isso que há aquela força que alguns vão chamar de maniqueísmo, do bem contra o mal, daquele yin e yang, onde no bem tem o mal e no mal tem o bem. E o cosmos então vive essa troca de energia, onde as coisas se completam. Na parte branca, onde tem o bem, tem uma pontinha de mal. E na parte mal, tem um pontinho de bem. Essa é uma outra ideia. E aí os panteístas vão dizer, por isso deixe como está. Qual é a vontade de Deus para nós? Qual é? O que Deus tem para nós? Já parou para perguntar mesmo, realmente? O que Deus tem para mim? O que Deus tem para minha casa? O que Deus tem para o meu lar? O que Deus tem para minha família? O que Deus tem para minha igreja? O que Deus tem para minha cidade? O que Deus sonhou? Ou será que temos uma ideia deísta? Vivemos ao curso da nossa própria vida. Ou, quem sabe, panteísta. Deus está em tudo, logo. Em tudo de bom está Deus, em tudo de mal também está Deus, e Deus também tem uma pontinha de mal. O que dizer do Criador do Universo? O que esperar dele? Será que é possível a gente cravar a nossa vida num chão sólido, num alicerce firme e dizer, eu tenho certeza do que Deus me diz? Será que é possível isso? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Pergunta para o irmão que está do teu lado. Qual é a vontade de Deus para a tua vida? Ao mesmo tempo que parece ser uma pergunta simples, ela é complexa. Porque implica
nesse momento e no resultado da tua vida por gerações. Olha, aquilo que Deus espera da sua vida e da minha pode transformar gerações e nações. Sabia disso? O fruto da sua vida pode ser perpetuado para transformar nações, reescrever uma nova história, deixar uma nova identidade no mundo. Deus tem uma resposta. Vamos ler? Romanos 12. Rogo-vos, ou peço, ou imploro a vocês, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche os seus olhos agora comigo e vamos orar. Peça para que nessa manhã tão maravilhosa, Deus revele para você, revele para a sua família, revele para a nossa igreja qual é a vontade dele para nós. Meu querido Deus e Pai, eu quero nessa manhã pedir a tua bênção especial e pedir que o Senhor, nesse instante, fale conosco. Que o Senhor, nesse instante, ministre poderosamente ao nosso coração. Fala com cada vida aqui presente, cada família. Fala com a nossa igreja, Pai. E revela a tua vontade para cada um de nós. Se possível for, dando todas, absolutamente todas, as direções, estratégias, mostrando o que devemos fazer, onde ir, que realizar, porque sabemos que o Senhor tem algo de muito especial reservado para cada um de nós. Te agradecemos e pedimos a tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? O texto traz uma resposta. Que Deus tem uma vontade para você, meu amado e minha amada irmã. Uma vontade boa, perfeita e agradável. Está aí no texto ou não está? A última frase do versículo 2 diz: para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável. Então, repita assim comigo: a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Pastor, mas eu não estou vivendo algo bom, nem muito menos perfeito. Está tudo imperfeito, pastor. É o bicho feio, pastor. É o chifrudo com tridente, pastor. Rabo pontudo. Como que isso é perfeito, pastor? Talvez alguém está dizendo: pastor, você está descrevendo a sogra? Não, não é a sogra. Oh, Jesus. O amor de Jesus me abençoa geral, né? Vamos lá? Uau.
Geral. De novo. O amor de Jesus. Geral. Então, Deus tem uma vontade para você e para mim que ela é boa, amado. Deus não nos chamou para uma cilada. É verdade. Eu dava aula no seminário sábado retrasado e falávamos sobre algumas dificuldades na minha aula de psicologia pastoral. E ali, enquanto falávamos sobre casamento e divórcio, um pastor disse assim, eu falei, irmãos, sempre o melhor caminho é o divórcio. É o pior caminho. Sempre vai ser. E aí o pastor disse assim, inclusive, pastor, tem que lembrar os irmãos que eles estão querendo divorciar, além do gasto, dos problemas, do prejuízo, dos conflitos na família, que eles vão ter 2 sogras. A partir daquele dia, se casar de novo, ué. Ninguém lembra disso, né? Só quer casar de novo, mas não lembra que vai ficar com 2 sogras. Então, a vontade de Deus, ela é boa. Entendeu ou não? Não entendeu? Não? Você casou uma vez, você tinha uma sogra com o primeiro marido. Divorciou, casou de novo, você vai ter 2 sogras pro resto da vida. Se uma sogra, não vai acabar nunca. Se a vontade de Deus para nós é boa, pastor, por que a gente está vivendo momentos difíceis e ruins? Pastor, se a vontade de Deus é perfeita, por que parece que tudo é imperfeito ao nosso redor? As pessoas são violentas, as coisas são difíceis. E Deus está dizendo que além disso tudo seria agradável. Você crê nisso, amado? Você crê? Você crê mesmo, de coração? Eu sei que você crê, mas sejamos honestos. Tem hora que a nossa cabeça não entra em parafuso por causa disso? Entra ou não entra? Quem já entrou em parafuso? Já está. Não é verdade? Porque tem hora que a gente vê no papel uma coisa e a gente vê na vida outra coisa. Sejamos honestos. Mas é nisso que eu quero falar hoje com você. Qual é a vontade que Deus tem para nós? Em primeiro lugar, uma vontade? Que mais? E que mais? Nunca mais se esqueça disso. As circunstâncias não podem definir essa vontade de Deus. Assim como a ideologia deísta, panteísta, maniqueísta ou tantos istas que existem, você está firmado em Cristo Jesus. Você está firmado na palavra de Deus. E o que nos interessa é o que Deus disse, aleluia. Ponto final. Se Ele disse e eu não vejo, logo, qual é a minha atitude diante disso? O que eu preciso fazer? Porque de fato, em segundo lugar, por que então, pastor, essa vontade que ela é boa, perfeita e agradável não acontece na minha vida? Eu tenho uma resposta para te dar. Sabe qual é? Não é que não acontece na tua vida. É porque a tua mente não está preparada para viver essa vontade de Deus boa, perfeita e agradável. O problema não é que Deus está falhando, mas nós estamos falhando no nosso processo de crer dele, depender dele e entender os desígnios eternos de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. No ano passado eu tive o prazer de dar algumas aulas e uma frase marcou o coração da classe. Era visível e notório nos olhos dos nossos alunos. Eu falava o seguinte: que Deus tem uma visão especial para nós. Que Deus quer que enxerguemos a vida a partir dele, não a partir da nossa ótica. Geralmente nós usamos os nossos óculos para entendermos a nossa vida. Eu sou míope, eu sou estrábico, tenho dificuldade de enxergar, então pegamos os óculos humanos e colocamos. E aí começamos então a enxergar a vida a partir de nós mesmos. Essa é a nossa filosofia de vida. Aprendemos a ver assim. Mas eu queria hoje te ensinar a pegar um óculos diferente. Não o óculos da nossa filosofia,
das nossas ideologias, mas os óculos de Deus. Porque esses óculos são especiais. Quando nós tiramos os nossos óculos, cheios de nós mesmos, e pedimos, Senhor, dá os teus óculos para nós. Aí o mundo se torna uma outra realidade. Porque já não veremos mais a partir do humano, e enxergaremos a partir de Deus. Você e eu precisamos dos óculos de Deus. Deus tem algo a te mostrar. Porque no momento em que você passa a enxergar algo da parte não mais sua, mas da parte de Deus, a sua mente e a sua perspectiva muda. Porque toda a sua compreensão agora, que é gerada pela sua visão, porque não sei se você sabe, você não enxerga somente pelo globo ocular. Você enxerga por um processo mental que acontece no seu cérebro, que te faz compreender aquilo que você vê. Logo, o que você enxerga só é entendido porque a sua mente capta aquela informação. E quando a tua mente capta aquela informação, você distingue algo. Mas se a gente tem os óculos dos homens, a nossa mente vai ser uma mente humana. Uma mente que estará sendo ministrada pelos conceitos e pelas filosofias humanas. Mas quando temos o óculos de Deus, a nossa mente será ministrada pela percepção de Deus, pelas clarezas de Deus. Veremos o invisível. Quer ver um exemplo? Deus está aqui? Mas me mostra Deus. Deus está entre nós. Deus está conosco. Nós podemos não vê-lo, mas podemos reconhecê-lo. Por quê? Porque agora a nossa mente capta o invisível. A nossa mente enxerga não mais só o que vê, o que é palpável, mas enxerga toda a realidade ao nosso redor. Sabe qual é o óculos de Deus? Você está segurando o óculos de Deus. Esse é o óculos de Deus. Esse é o óculos de Deus. A Bíblia é o óculos de Deus. Quando a gente coloca o óculos de Deus, a gente começa a entender e a nossa mente começa a ser agora ministrada numa nova compreensão. Sem a Bíblia, a gente tem o óculos da religião, o óculos do homem, o óculos da ciência, o óculos de nós mesmos. Mas quando a gente tem a Bíblia, a gente tem o óculos de Deus. E é por isso que você pode enfrentar a morte seguro. Porque Jesus diz que aquele que crê nele não morreria, mas ressuscitaria no último dia. Você pode chorar a dor do seu ente querido que foi, e não dizer adeus, mas dizer até logo, porque o óculos de Deus nos diz que um dia nos encontraremos com ele de novo e viveremos para sempre ao lado dele. Mas pastor, alguém já voltou de lá? Meu filho chegou para mim e falou assim: morrer não deve ser tão ruim, pai, porque me disseram que nunca ninguém voltou. Se fosse ruim, voltava. Mas eu posso dizer porque é magnífico, porque quando vamos para lá, não queremos jamais voltar, porque voltamos a desfrutar dos braços eternos de Deus, do lugar pelo qual Deus um dia nos criou. Nós não fomos nascidos para ir para o inferno. A Bíblia diz que o inferno foi criado para Satanás e os seus demônios. O homem, o ser humano, seja ele quem for, nasceu para o céu, nasceu para Deus, nasceu para viver eternamente, glorificando e exaltando aquele que vive. Mas pastor, como nós podemos então ter essa compreensão? Quando nós colocamos sobre nós os óculos de Deus. Os óculos de Deus. Só Ele nos segura. E eu quero te dizer, está entendendo agora? Porque muitas vezes a vontade de Deus vai sendo
mais facilmente compreendida, revelada. A vontade de Deus, ela é como? Ela é? Ora, então, pastor, o senhor está dizendo que se eu não estou vivendo o que é bom, se eu não estou vivendo o que é perfeito, e se eu não estou vivendo o que é agradável, é porque o problema está na nossa mente e na maneira em que a gente usa os óculos. Quem sabe, meu irmão, hoje você veio aqui simplesmente para ouvir. Troque os óculos. Deixe os óculos humanos de uma filosofia de vida que não vai te ajudar nunca. E use a partir de hoje somente os óculos de Deus, para que você desfrute qual é a vontade de Deus boa, perfeita e agradável. Pastor, mas é simples assim? Ou Deus tem um processo de cura? Eu posso te dizer que Deus tem um processo para nós que é de cura. Cura onde, pastor? Cura na nossa mente. Cura nos nossos valores. Cura na nossa formação. Sabe por quê, queridos? Presta bastante atenção nisso que eu vou falar. Nós, muitas vezes, temos uma vida que não desfruta da boa, da perfeita e agradável vontade de Deus, porque a nossa mente é viciada. Viciada no quê? Viciada nos óculos humanos. Viciada no erro. Viciada em nós mesmos. E uma mente humana viciada em si mesma não usa os óculos de Deus, mas usa os óculos dele próprio ou dela própria. E hoje eu quero te dizer, Deus quer trocar esses óculos e te dar novos óculos. Te fazer enxergar, tocar em seus olhos antes de mais nada com o colírio dele e te curar a sua visão. O texto aqui de Romanos 12 diz assim: e não vos conformeis com esse mundo. Vamos ler de novo? Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Pastor, mas Paulo aqui não está se contradizendo. Paulo fala que o homem tem que agradar a Deus em espírito. E por que agora ele usa o termo racional? Se ele diz que a sabedoria desse mundo é loucura para Deus. Ora, eu não estou preocupado com a mente racional, eu estou preocupado com o espírito. Mas você é um espírito, tem uma alma e habita num corpo, e esse corpo tem uma mente que pode ser projetada, reorganizada, transformada pelo óculos de Deus. Só pelo óculos de Deus. Amados, a história da humanidade foi transformada pelo óculos de Deus. Toda vez que o homem tenta anular a palavra de Deus, aniquila a si próprio. Porque agora essa mente não é mais uma mente escrava a Deus, e é escrava de si, e passa a viver somente na dimensão dela. Toda a revolta do diabo, desde o início da criação do homem, foi de aniquilar, destruir a palavra de Deus. Deus lá no jardim disse: olha, de tudo pode fazer, mas não pode comer dessa. E o diabo foi lá e disse: será que é assim mesmo? A história do inimigo, desde quando o homem foi gerado, é uma história que tenta te arrancar e me arrancar os óculos de Deus. Mas hoje a gente vai dizer para o inimigo, vamos dizer para nós mesmos: eu quero os óculos de Deus na minha vida. Eu quero essa nova compreensão no meu viver. Eu quero entender o que Ele tem para mim, porque o que Ele tem para mim é bom, é perfeito e agradável. E eu acredito nisso. Queridos, e o texto de Paulo diz: é o vosso culto que é espiritual, racional. Por que Paulo fala isso? Lá em Corinto ele diz: eu não quis saber outra coisa a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Loucura para os gregos, escândalo para outros,
mas para nós é a salvação de Deus. Ele começa então, parece falar uma linguagem antagônica, mas não é. É que Paulo está dizendo o seguinte: depois que eu fui tocado na minha vida espiritual, toda a minha compreensão de Deus mudou. E agora eu irei cultuar esse Deus invisível espiritualmente, com essa mente racional, irei projetar a minha vida, projetar o meu viver numa nova dimensão, onde eu pise pela fé, mas pise consciente, porque ser cristão não é suicídio da razão. Antes, ser cristão é ser alguém que usa a reflexão para agradar a Deus, segundo a sua palavra, segundo os óculos de Deus. E por isso que ele diz: vamos cultuar, mas vamos cultuar de forma inteligente. Como quem? Como homens e mulheres humanos? Não. Como os filhos de Deus legítimos, que obedecem à voz suprema de Deus, e que pegam essa voz suprema e fazem dela a razão da sua vida, e colocam esses óculos. E quando Deus diz pula, filho, ele pula. Quando Deus diz para, filho, ele para. Quando Deus diz sai da tua terra, ele sai. Quando Deus diz toca com o cajado no mar, e ele toca. Por quê? Porque o que interessa é a vontade de Deus, é os óculos de Deus. E aí, o que acontece? Estão sorrindo, né? Porque está vendo agora um dilema. Por quê? Porque tudo que é bom começa a aparecer. Mas pastor, não está acontecendo ontem, mas vai acontecer daqui em diante em nome de Jesus. Tudo que é perfeito vai acontecer. Por quê? Porque Deus vai tomar a frente. E tudo que é agradável vai realizar. Por quê? Porque Deus vai mostrar que Ele é o nosso tudo para sempre. Aleluia. Em quarto lugar, logo, se a nossa mente foi viciada, se é um processo de cura, qual é esse processo, pastor? O texto vai dizer. O texto vai falar: e não vos conformeis com esse século. Versículo 2. O texto aqui no grego, forma, conformar-se, não é de conformidade, mas poderíamos usar. Não se conforme sendo cômodo. Mas ainda essa leitura ela é muito simples. O texto vai dizer o seguinte: não entre na forma, no padrão, no sistema. Que sistema? Humano. Da filosofia do que o homem diz. Porque o homem vai olhar aquilo que de fato vê. E vai determinar as coisas que de fato acontecem de forma empírica, de forma científica. Mas nós não seguimos aos números, às contas, nós seguimos ao Criador do Universo, que está acima de tudo, que criou esse planeta maravilhoso e que ainda manifesta o seu poder, porque o universo está em expansão. Explica isso? Não explica. O cientista não chegou lá ainda. Mal saiu da nossa galáxia. Não deu ainda. E nunca vai dar. Por quê? Porque o universo foi criado por Deus para que nós um dia governássemos com Ele. Em que dimensão? Na dimensão espiritual. Nosso pastor do mestrado disse o seguinte: porque existem milhares de planetas. Aí ele falou, é a opinião dele. E eu nunca tinha pensado nisso. É porque um dia o Eterno disse que nós iríamos governar as nações com Ele. Todo o cosmo e expansão. É porque um dia desfrutaremos desse governo ao lado do nosso Rei. Não só nesse planeta, mas em todos quanto Ele nos desejar. É um pensamento. E eu achei muito interessante, porque explica esse senso de eternidade em nós. Mas como eu dizia, qual é o processo de cura? Qual é? O texto está dizendo, não entre na forma, ao molde. As irmãs que gostam de bolo, quando querem fazer um bolo para o amor da sua vida, faz um bolo de coração, não é? Por quê? Pega uma forma de coração, e aí faz um bolo de coração, não é assim? Quando querem fazer um outro bolo, faz assim, vão fazendo na forma. E sai ou não sai, irmãs? Sai. Gelatina
gelatina, forma. Porque é um padrão. Deus está dizendo, olha, eu tenho um padrão para vocês. Querem a cura? Eu tenho um padrão, Deus está dizendo. Qual é o padrão de Deus? O padrão de Deus está agora aqui no versículo de número 2, na segunda frase. Mas transformai-vos. Ele diz, projete energia, projete intensidade, projete desejo. E quando não tiver desejo, projete algo positivo. O texto diz, transforme-se, não é? Se você amanhecer legal, vai cultuar Deus, não. Tenha uma meta, tenha um objetivo, seja intenso, seja alguém que ouça, numa dimensão, não somente humana, mas numa dimensão cheia de decisão. O texto é imperativo. É mais ou menos como um general, quando vai levantar o seu exército às 4 da manhã, pede para o corneteiro tocar a corneta. E o general não está preocupado se você foi dormir 2 da manhã porque você estava na sentinela. Ele diz, corneteiro, preciso do meu povo, do meu exército, toca, acorda eles. Corneteiro toca lá a corneta às 4 da manhã, mas estão programados de acordar às 7. Não interessa. A corneta tocou. E se o soldado fica lá... eu sou filho do general. O que vai acontecer com ele? O que vai acontecer? Se eu sou filho, eu vou pra cadeia mais ainda, porque o general vai ficar mais bravo, porque eu tenho que dar exemplo porque sou filho. Não é assim? Ou seja, o soldado fala, tocou a corneta. Que corneta? De despertar. Aí já começa a pegar tudo e do jeito que tá, já se arruma e se apresenta. Aí eu digo, ele estava com vontade? Claro que não. Mas ele recebeu uma ordem. E nessa ordem ele cumpre. Porque ele sabe que ele tem uma nação para proteger. Ele sabe que ele tem um povo lá que está sendo guardado por eles. Porque de repente o inimigo está se levantando. E ele fala, não, eu tenho que estar no meu lugar para proteger o meu povo, para proteger os meus pais. Por isso eu vou então aceitar esse desafio com obediência, porque é uma ordem. A corneta de Deus está tocando nesse lugar. Deus está te dizendo, levanta, se transforme. Para quê? Para que você possa experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Deus tem algo especial, mas você precisa dizer, eu quero, Senhor. E quando a corneta tocar de novo, você não pode dizer, eu tô com preguiça, pastor. Porque são vidas que vão perecer porque você não foi para o seu lugar correto. Deixa eu contar uma história aqui. Napoleão Bonaparte. Eles eram... O exército de Napoleão tinha um defeito só. Eles não sabiam perder. Porque onde Napoleão chegava... Napoleão era um estrategista tão magnífico que ele fazia o seguinte: ele criava sempre uma estratégia e ia executando ela. Foi um dos maiores líderes do mundo nos seus dias e até hoje. E mais uma certa batalha que aconteceu antes da destruição dele, por uma ironia do destino, daquela batalha clássica que a gente sabe da derrota de Napoleão, ou algumas anteriores, Napoleão se viu numa situação onde poderia perder uma batalha e consequentemente uma guerra. E ele chegou para o corneteiro e disse assim: olha, corneteiro, toca o som de retirada. E o corneteiro então tocou o som de retirada. Mas tinha um problema. O exército de Napoleão, olha só, tinha esquecido como que era o som de retirada. Por quê? Porque ele só ganhava, então era a corneta do avance. Agora a cavalaria. Agora é o batalhão de frente. Agora são... Então o que acontece? As cornetas eram só de avançar.
E como eram muitos anos só avançando, eles esqueceram da corneta de retirar. E aí Napoleão chegou, corneteiro, de novo a de retirar. E aí o corneteiro tocando a de retirar e os soldados ficaram meio que perdidos. Que som é esse? Aí ele disse, o corneteiro desesperado, falou, mas eles esqueceram, Napoleão. Eles já não sabem mais perder. Eles estão tão acostumados. E aí Napoleão falou, e agora? Vão ser dizimados. Aí Napoleão, no ímpeto de liderança que ele tinha, falou, então, toca de avançar, mas chefe, toca de avançar. E o corneteiro então começou, já que eles não sabiam a de retirar, então toca de avançar. E aí eles foram avançando, poucos homens contra muitos homens, mas avançando, e avançando, e ganhou a batalha. E aí aquele soldado ficou assim, mas por que fizemos isso? Porque eles não sabiam perder. E a única solução deles era avançar. O que eu quero te dizer, querido, nessa manhã, os anjos trocam as suas trombetas. E Deus nos manda avançar, porque você e eu somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O seu uniforme, o seu colete, ele tem proteção nos peitos, mas as costas não tem proteção, porque Deus não compactua com o covarde. Ele não compactua com quem se regressa. Antes ele tem prazer em quem vai avante. E você é um soldado de Jesus para ir avante e vencer e lutar com as armas de Deus, com os óculos de Deus, com a mente de Deus, sendo disciplinados pelo querer de Deus, porque a vitória é nossa em nome de Jesus. Deus tem bênçãos múltiplas a todos nós. E nessa manhã, Deus quer curar nossa mente. Quem sabe de uma pobreza crônica. Pastor Rai falando disso. Não estou falando de prosperidade não, gente. Mas talvez de uma mente de pobreza, de derrota. Vou até dizer, quem só pensa na prosperidade pela prosperidade é um pobre miserável. Que os olhos dele só veem essas coisas. Não vê o além. Não vê o futuro, não investe no reino, faz barganha com Deus. A mente de pobreza, essa mente derrotista, que sempre diz, não vai ter jeito. Tira esses óculos em nome de Jesus, põe os óculos de Deus, porque há jeito sim. Deus te chamou, te separou, me separou, porque Ele viu que era possível escrever uma nova história através da nossa vida. Não dependa de você, dependa de Deus, do poder do Espírito, dependa da grandeza dEle, porque você foi comprado com o sangue, e é o sangue do Cordeiro de Deus. Logo, tudo é possível àquele que crê, tudo é possível. E eu quero te desafiar nessa manhã tão linda. Deixa Deus curar a sua mente, curar dos seus vícios, e te dar os óculos dele. E eu quero só concluir citando a vida de um homem, o apóstolo Paulo. Ontem ao redor da fogueira eu pude falar isso para os meus irmãos, e eu queria falar para todos vocês. O apóstolo Paulo, imaginem um quadro aqui agora, um telão. Quantos livros temos no Novo Testamento? 27. No Novo, tá certo. Temos 27 livros no Novo Testamento, não temos, gente? E quantos do Antigo? 39, olha isso aí, a filha do Zezinho. Temos 27. Quantos evangelhos temos? Que é a biografia do mestre, certo? Temos um livro histórico, que é Atos dos Apóstolos.
que conta a história da igreja. Aí temos as cartas de Paulo. Conta aí na sua Bíblia quantas cartas Paulo escreveu, conta. Abra aí no índice. Conta aí. Vamos recapitular a lição de casa? 4 evangelhos, 4 biografias, um livro histórico. Quantas cartas? 13, porque Hebreus a gente não sabe. 13 cartas. Paulo escreveu 13, gente. Faz a lista aí. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão. Pouco? 13. Aí vamos para as outras cartas. Então deixa Paulo aqui no cantinho dele, tá? Só tem 13 cartas só. E agora vem as outras cartas, que são cartas gerais. Tem Hebreus, que mais? Temos Tiago, que mais? 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. Aí, então, outras cartas. E temos o livro profético, que é Apocalipse. Então vamos lá. Ó, o flip chart, ó o telão. 4 evangelhos, um livro histórico, 13 cartas de Paulo, algumas cartas gerais. São quantas ao todo? De novo? São 3 de João, 2 de Pedro, 5, Hebreus 6, Tiago 7, Judas 8, 8 cartas gerais e um livro de Apocalipse. Vamos tirar os textos de Paulo do Novo Testamento? Arranca. Arranca. Quantos livros temos no Novo Testamento? Tira 13, sobra 14. Vem cá. Quem era Paulo? Quem era Paulo? Antes de... Como que é? Gente fina, mas falou outra coisa. Paulo era inimigo de Deus. Paulo era inimigo de Deus. Repete comigo. Paulo era inimigo de Deus. Ele usava que óculos? Ele usava os óculos do quê? Humano. Ele usava os óculos da religião. Ele usava os óculos que ia contra a vontade de Deus numa religião institucionalizada, diabólica, que matou Jesus. Concorda comigo ou não? Mas por que ele está fazendo lá agora? Ele recebeu uma nova mente. Ele recebeu um novo óculos. Pode perceber que quando o Senhor aparece para ele na estrada de Damasco, o que ele fica? Cego! Por que ele ficou cego? Porque Deus estava destruindo aquela história. E agora Deus estava arrancando aquela cegueira. Porque Deus queria dar novos óculos para ele. Quais óculos? Os óculos da vontade de Deus. Os óculos da revelação do Senhor. Os óculos que escreve agora uma história não mais de uma religião morta, rica, mas diabólica, mas de uma religião pela qual ninguém pode deter, que é a religião guiada pelo Espírito Santo, que glorifica o Pai, que nos é revelada pela palavra de Deus. E no momento que Ananias vai até Paulo, por revelação divina, e o batiza, as escamas caem! As escamas caem! E agora, os olhos de Paulo recebem os óculos de Deus. E com os óculos de Deus, a mente, ela é mudada. Porque Paulo foi um militante, um soldado, que estava disposto, que estava preparado, que estava disponível a seguir os imperativos de Deus, com a sua vida, com fome, com dificuldade, mas ele ia, porque a mente de Deus dizia vai, ele vai, dizia para, ele para, porque ele tinha nele esse ímpeto. E agora, quem se tornou Paulo? Vamos falar como teólogo apenas. Paulo foi o maior intérprete
de Jesus Cristo na história da igreja. O maior intérprete. Se a gente tirar os livros de Paulo, a gente não sabia fazer igreja. Não conhecia sobre dons, sobre ordenação de pastores, de missões. Se a gente tirar esses livros, a gente não sabe de quase nada. As definições das doutrinas, o que é justificação, o que é graça, o que é arrependimento, o que é novo nascimento, o que é, nós não saberíamos. Por quê? Porque não teríamos os óculos de Deus. Se a gente não tivesse Paulo, o Novo Testamento ia ser uma igreja bagunçada, que cada um fizesse o que bem entenderia, como nos Juízes. Cada um faz o que está no seu coração. Mas, por Paulo, ele foi o maior intérprete da vontade de Deus. Ah, pastor, para aí, não. Por isso que a teologia paulina, não estamos idolatrando Paulo, viu, gente? Paulo era o que antes? Antes ele era o que? Inimigo. Então Deus pega um inimigo para mostrar o seguinte, porque se Paulo fosse muito certinho, talvez os outros iam adorar Paulo. Você concorda? Mas mostra, quando alguém vai contra a vontade de Deus, e esse alguém se converte ao Deus Todo-Poderoso, agora ele pode reescrever uma nova história para a glória do Senhor. Então ele foi o maior intérprete do Novo Testamento. Em segundo lugar, foi a maior biografia de todo o Novo Testamento e de toda a história do cristianismo. E só fazem 2000 anos que Paulo passou por essa terra, por volta disso. E ninguém conseguiu chegar na grandeza desse homem. Por quê? Porque ele tinha nele os óculos de Deus. Ele tinha nele uma mente transformada. Ele tinha nele o desejo de ser um militante para a glória de Jesus. Talvez você diz, pastor, mas eu não sou Paulo. Mas eu quero te dizer que pelo poder de Jesus, na cruz do Calvário, a sua mente pode ser aniquilada de todas as obras mortas. E você pode ter agora uma mente transformada segundo o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos ler 2 textos comigo. Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Pastor, o que o senhor quer dizer com esse texto? Eu quero te dizer uma coisa, meu amado. Não desista de você. Desista de você com os óculos seus. Mas não desista de você. Sabe por quê? Porque Deus ainda pode escrever uma nova história na sua vida. Desista de você, sim, pelo seu ego. Mas projete o seu coração em Deus. Olha o que diz aqui Hebreus 9, 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará as nossas consciências de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Aleluia. Deus tem todo o poder de transformar a sua mente hoje. Basta você transformar ela pela palavra de Deus e aceitar o molde de Deus. Todas as obras mortas, toda a culpa, todo princípio que muitas vezes nos fazemos sofrer, dizer eu não mereço, é verdade, nós não merecemos, mas você foi comprado pelo sangue de Jesus. Paulo não olhava para ele, Paulo se lançava no sangue do Cordeiro. Se lance nessa manhã e peça, Deus me dê os teus óculos. E agora, para concluir a máxima paulina. Quando ele disse: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Você ama Jesus? Você ama a vinda de Jesus? Receba os óculos de Deus nessa manhã. Receba!
E deixe Deus transformar a sua mente. E vai combater o bom combate para a glória de Jesus. Se você quer os óculos de Deus na sua vida, uma mente transformada, fique de pé comigo que eu quero orar em nome de Jesus. Erga suas mãos aos céus e diga: Senhor, me transforma, me toca, me muda. Porque eu quero viver para Ti. Erga suas mãos e comece a orar pedindo: Deus, eu preciso dos Teus óculos, da Tua mente, do Teu poder. Porque eu quero combater o bom combate de Deus. Porque Deus tem uma vontade para você especial. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E você vai viver todas essas bênçãos de Deus. Aleluia, Pai. Senhor, eu entrego a Tua palavra aos Teus filhos, às Tuas filhas. E a começar de mim eu te peço, Senhor, eu quero os Teus óculos, Pai. E eu quero cumprir com a Tua vontade, com o Teu querer, com os Teus sonhos. Porque eu sei que a Tua vontade para mim, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Cobre-nos com Teu sangue e transforma-nos. Aniquila todas as obras mortas em nós. E realmente escreve uma nova história na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode aplaudir ao Senhor.